sobre o Banco Master, aí depois a gente muda, você publicou uma matéria falando da carta na manga do ex-presidente do BRB contra o Centrão, que era mais ou menos do que você estava falando agora, né? Mas essa é a tua manchete aqui, uma das manchetes de hoje, o Igor. Não, sem dúvida. Ele já dizia isso antes mesmo de ser preso, que embora a Polícia Federal já tenha descoberto aí, né, essa relação dele com Daniel Vorcaro, ele tem sinalizado de que pode entregar mais gente, né, que mais detalhes do esquema, que seriam ali personagens do Centrão, entre eles o PP e o União Brasil, são caciques que permearam, né, todo esse esquema aí envolvendo o BRB aqui em Brasília. O que deixa claro também, o que deixam claro também ali os interlocutores do Daniel Vorcaro é de que aquele valor ali de 146 milhões que saiu, né, no relatório da Polícia Federal, de uma suposta propina prometida pelo Vorcaro para o Paulo Henrique Costa, que esse valor pode ser bem maior, né? A Polícia Federal descobriu que tinha ali um acordo de propina de pelo menos 146 milhões de reais, dos quais 74 milhões já teriam sido efetivamente pagos. Mas o que os interlocutores do Daniel Vorcaro, né, sinalizam é de que há outras coisas, de que esse valor pode ser bem maior. E como você pontuou, né, Igor, o Paulo Henrique Costa, ele é um dos braços ali criminosos do Daniel Vorcaro, mas na primeira fase da Operação Compliance Zero ele já aparece, né, o BRB é essa primeira grande instituição financeira que surge atrelada ao Banco Master, e a partir dali vem muitos outros braços de possibilidades de crimes, né, e com a quarta fase da Operação Compliance Zero, a gente também descobriu esse esquema de propina, confirmou um esquema de propina que já tinha um entendimento, né, daquelas festas que ele fazia, das casas, fora inclusive do Brasil que ele tem, do Daniel Vorcaro, já tinha um entendimento de, ele usava isso para conseguir várias pessoas. Mas com a quarta fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal consegue comprovar isso, mostrando que com o Paulo Henrique Costa era esse o esquema, né? Eu te dou casa, te dou conforto, te deixo muito feliz, como ele diz ali para moça da imobiliária em São Paulo, e você tenta comprar um banco que está com um histórico de problemas, compra bilhões de reais de créditos sem lastro, inexistentes, e dá teu jeito, arranja as argumentações, eu vou te ajudando aqui com o Daniel Monteiro também, e a gente vai indo juntos. E também coloca ali o Paulo Henrique Costa, num primeiro momento, se defendendo muito as decisões foram colegiadas, eu não decidi nada sozinho e tudo mais, mas também coloca agora o Paulo Henrique Costa cobrando, né, pedindo mais, querendo casas diferentes, especificamente, ficando chateado, né? Isadora Teixeira deu ontem, se não me engano, ele usando isso, fiquei chateado com a falta ali de ajuda que... Ele dizendo pro Daniel Vorcaro que a falta de ajuda para você me ajudar aqui a argumentar isso tudo que eu tô fazendo sozinho. Então coloca também o Paulo Henrique Costa numa posição de atuante, não só da pessoa que estava sendo, não ameaçada, mas comprada, mas de atuante, de certa forma. Ou seja, isso também coloca a delação premiada dele num lugar interessante de que ele tem um papel forte dentro de uma parte importante do esquema criminoso do Banco Master, né? Sem dúvida, essa quarta fase aí, como você mencionou, mostrou que o Paulo Henrique não era um ator passivo nesse processo todo, era um dos atores ativos, né, nesse esquema aí envolvendo o Banco Master e o BRB, que é o Banco Regional de Brasília. Agora, essa troca de advogado dele, Natália, mostrou muito que ele pode vir, né, e ele é provável que ele venha a entregar o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por quê? Até então, o advogado do Paulo Henrique Costa era o Kleber Lopes, que também advoga para o Ibanez Rocha em diversos outros processos. Quando ele tira um advogado, né, até então não se tinha nenhuma notícia ali de crise entre ele e o advogado. Quando ele, né, a família dele destitui um advogado, que é o mesmo advogado do Ibanez, passa a sinalização de que o Paulo Henrique Costa poderá ali, né, eventualmente, apontar alguma irregularidade cometida pelo governador Ibanez Rocha durante todo esse esquema, né? Porque até ali teria um conflito de interesses para o próprio advogado. Então, quando ele tira esse advogado, que é o mesmo advogado do Ibanez, ele sinaliza uma delação premiada e sinaliza mais.
de que ele deve apontar ali alguma participação do governador Ibanez Rocha. E é difícil, né, a gente, né, acreditar que todo esse esquema num banco público de Brasília, né, o Banco Regional de Brasília, que é vinculado ao governo do Distrito Federal, tenha, né, sido operado sem o conhecimento do comando máximo do governo do Distrito Federal. Até porque o GDF era o maior fiador do BRB, né? Então estava muito sabendo o que estava acontecendo, precisava saber. A gente empresta dinheiro para alguém, a gente precisa saber minimamente como está ali a vida financeira da pessoa, como a pessoa está gerindo, né, a vida, o que ela está fazendo. Então tem também essa questão muito forte, com certeza, do GDF. Igor, vamos mudar